Boa noite. Boa noite. Claro. Ultimamente, duas ótimas vitórias fora de casa, no cenário em que a gente debateu os jogos no Porto Pereira, né, que o time tinha mais dificuldades até de atuar dentro e fora. Você falou que o adversário saiu mais. Esse panorama que não estou sentindo do jogo, esse para você aquele gol tão cedo, assim, talvez aproximou do que o Coutinho encara no Porto Pereira, tiveram mais dificuldades e o peso do desfalque, né, especialmente aí para ter que buscar o resultado de dois jogadores como o Josué e o Lucas Rony no dia de hoje. Eu acredito que o episódio do gol acabou mudando o panorama do jogo, assim, né? Porque você com 50 e... acho que foram 50 segundos, 57 segundos, toma o gol e aí o jogo ficou favorável para eles. Nós tivemos que fazer praticamente um jogo de 100 minutos de recuperação, né? Então, é, eu lamento pelo gol sofrido com um minuto, assim. Isso é uma coisa que nós, principalmente nesse momento da competição, em qualquer momento, mas especificamente nesses momentos que nós já estamos praticamente dois terços do campeonato, nós não podemos cometer esse erro. Em relação às ausências, sim, seria muito fácil, muito leviano até da minha parte falar das ausências, eu não vou fazer isso. Nessa altura do campeonato, cartões vão acontecer, tanto é que o Seba, Nicolas e Jaci estão suspensos, então eu, como treinador, tenho que achar as soluções. São jogadores que fazem falta, com certeza, acho que fazem falta para qualquer equipe, mas eu não, na minha opinião, não foi determinante as ausências assim, a nossa derrota. Nós não fizemos um bom primeiro tempo, na minha opinião, o segundo tempo foi melhor, mais equilibrado. Pelo menos nós, no cenário que se desenhou o jogo, nós tentamos fazer algumas coisas diferentes, de aumentar a estatura do time, fazer essa bola chegar com mais velocidade no ataque, apostar nos cruzamentos e ir na bola parada, porque foi um jogo bem truncado. Infelizmente, não foi o resultado que nós gostaríamos, mas agora nós temos 2 jogos dentro da nossa casa. Continuamos segundo colocado, tem muita coisa pela frente ainda. Boa noite, Moza. Boa noite. Moza, o time do Curitiba tomou o gol no primeiro minuto, nos primeiros segundos da partida, e ao final do primeiro tempo não chutou nenhuma vez no gol. Isso é uma coisa que te preocupa para a sequência? O time não ter essa capacidade de reação para agredir um pouco mais o adversário quando está em desvantagem? Eu não vejo esse jogo como padrão, né, nesse sentido, assim, até porque nós somos o melhor visitante da competição, então não é um padrão, né? Se tornar um padrão, aí com certeza é preocupante, porém, nós somos o melhor visitante da competição, então com certeza isso não é um padrão. Nós enfrentamos um adversário duro, que historicamente são jogos bem difíceis aqui, mas cabe a nós, mesmo saindo em desvantagem, criar mais situações. Até nós criamos 2 com o Yuri no primeiro tempo, criamos outras no segundo tempo, eles defenderam e defenderam bem. É uma equipe que você não pode colocar 6, 7 jogadores à frente da linha da bola, porque o contra-ataque é um contra-ataque importante, então você tem que, mesmo tentar buscar o empate, não desequilibrar a equipe por causa da transição, enfim, acaba se tornando um jogo muito delicado quando você toma um gol com 50 segundos, muda totalmente a estratégia, o panorama, enfim. É uma coisa que, nesse momento da competição, nós não podemos nos permitir esse tipo de erro. É um erro que realmente nos custou o resultado, nos custou a forma que nós iríamos enfrentar o Operário, porque eles colocam 6 jogadores na última linha e te concedem espaço para você contra-atacar, e isso não aconteceu em nenhum momento, pelo fato deles terem feito o gol com 50 segundos, e aí muda totalmente o panorama do jogo. Então, mas, enfim, fazia muito tempo que a gente não perdia, você acaba até, inclusive, desacostumando, ainda bem, né? Porém, assim, são coisas que acontecem, nós precisamos reagir, trabalhar. Eu não conheço outro caminho que não seja o treinamento para poder fazer as correções e se preparar para voltar a vencer em casa. Então, nós temos 2 jogos em casa, onde nós precisamos conquistar 2 vitórias. Então, e eu só acredito que você vence os jogos se preparando, não acredito em outro caminho. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar. Corrigir os erros que sempre acontecem, seja quando você ganha e seja quando você perde. Então, corrigir os erros, se preparar e realmente criar uma atmosfera de final na nossa casa.
Mozart, boa noite. Boa noite. Você comentasse sobre o peso das ausências que você teve hoje, principalmente em relação ao Rony e ao Josué. Queria falar de um jogador específico, que foi uma escolha tua, que é o Carlos de Pena. Porque ele substituiu o Josué, que muitas vezes é um jogador que você já comentou, que baixa as linhas para ajudar a time na saída de bola. A gente não viu isso no Depena hoje, Curitiba, principalmente no primeiro tempo, teve dificuldade nessa saída de bola. Se teve alguma orientação da tua parte para esse jogador? Eles têm características similares, mas elas não são iguais, né? Acredito que não tenha sido as ausências o fator determinante para a derrota. O Carlos, na minha opinião, ele teve uma participação efetiva dentro daquilo que nós acreditamos. Ele, por característica física, ele é um cara que pode jogar um pouco mais próximo do centroavante ou do ponta para fazer as infiltrações, enfim. Acabou tendo menos espaço pelo fato do gol sofrido com 50 e tantos segundos. E aí eles nos marcaram bem. Então, assim, o cenário que nós acreditávamos que aconteceria no jogo, até um equilíbrio entre o controle do jogo, né, um meio a meio, porque o Operário é o segundo ou terceiro time que mais tem o controle do jogo. E aí, de consequência, você tem mais campo para poder contra-atacar. Esse cenário não aconteceu hoje, pelo fato do gol com 50 segundos. E aí nós tivemos a única forma que nós conseguimos atacar foi em ataque organizado contra 9, contra 8, contra 10 jogadores. E aí realmente não é tão simples de entrar. Talvez no primeiro tempo faltou um pouquinho mais de capricho num cruzamento, numa infiltração, enfim. E aí o segundo tempo nós mudamos a estratégia do jogo, optamos por fazer um jogo mais direto, aumentar a estatura do time. Como nós não estávamos conseguindo chegar com manobra, que é uma característica da nossa equipe, nós tentamos chegar no ataque de uma outra forma. E até em alguns momentos fomos efetivos, não acreditamos, principalmente nessa bola longa de ganhar a primeira e depois estamos próximos para conseguir ganhar a segunda, e aí não fomos efetivos. Tivemos escanteios, tivemos faltas laterais, infelizmente não conseguimos ser efetivos, apesar de eu ter gostado mais do segundo tempo até do que do primeiro. Enfim, não acredito que as ausências influenciaram no resultado. Eu acredito que os jogadores que jogaram deram a sua contribuição e agora vamos nos preparar para o próximo. Boa noite, Mozart. Boa noite. Já falou, era quase 4 meses, né, da última derrota que eu tive como visitante dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, e algo que tem acontecido agora, inclusive nessa partida de hoje, você não contou com o Josué e com o Lucas Soler, para a próxima partida já não conta com o Jaci e com o Sebastião Rose. Preocupa, né, a ausência desses atletas pensando na sequência da competição? São ausências que elas são inevitáveis, assim, né, porque é muito jogo, as suspensões elas são naturais que aconteçam, com o terceiro amarelo, são jogos sempre de bastante duelo, né? Então esses embates eles acontecem, aí você acaba perdendo o jogador por cartão, mas não cabe a mim me lamentar, eu tenho que achar as soluções para as ausências, assim, não tem, é óbvio que muda a característica do nosso time, mas eu tento encarar, e principalmente o jogador precisa encarar as ausências como uma possibilidade dele jogarem, né? Então ausências de possibilidade para outros jogarem e terem a oportunidade de darem a própria contribuição. Então, nós vamos nos preparar, tenho certeza que nós vamos chegar mais do que preparados para sexta-feira. Você falou agora há pouco sobre a mudança de alguns jogadores. Eu queria que tu falasse específico da mudança no ataque que teve em relação ao André Torre com o Gustavo Coutinho. Hoje a opção foi pelo Gustavo Coutinho como titular. Eu optei pelo Coutinho, ele entrou, já tinha entrado bem contra o Novo Horizontino, participou do segundo gol, tinha entrado bem no último jogo, e aí foi uma opção minha, assim, né? Aumentar um pouco a estatura também do nosso time, mas foi uma escolha técnica minha, nada além disso. Mozart, boa noite. Boa noite. Pedindo licença de você falar do resultado do jogo em si, queria que você falasse como é que foi o reencontro com o Alex, que foi seu amigo, ele até compartilhou uma história. Meu amigo. Uma história que ele ficou alojado na nossa chácara em 2002. Como é que foi reencontrar esse teu amigo e o duelo tático com o Alex? Queria que você falasse um pouco sobre. Nós temos uma amizade que transcende o futebol e eu considero isso bem valioso, assim, até porque no mundo do futebol é possível fazer
boas amizades, eu pelo menos acredito nisso. Tem muitos mitos no futebol que é um ambiente enfim, que não tem amizade e tal. Eu discordo, assim, pelo menos o que eu vivenciei, graças a Deus eu fiz boas amizades, o Alex é uma delas, que inclusive a nossa família, né, tem uma relação muito boa, muito forte. Então, em relação a reencontrá-lo fora das quatro linhas como treinador foi algo novo, apesar de já ter enfrentado alguns amigos também ao longo desses últimos anos. Em termos de duelo tático, assim, nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. O Operário vem mudando a forma de jogar ao longo dos últimos anos, assim, né? E assim, desde os dos 2 anos com o Guanais e agora sob o comando do Alex, é um time que tenta ter um controle, uma imposição em cima do adversário. Acredito que hoje foi um pouquinho até diferente do cenário pelo fato de ter tomado o gol com 50 segundos e aí eles optaram por baixar um pouco mais e transitar e acabaram sendo efetivos, tiveram uma chance boa com o Bosquilha, que o Rangel faz uma boa defesa. E aí dificultaram também principalmente no primeiro tempo, que nós não conseguimos, talvez duas situações com o Yuri, mas não conseguimos penetrar na defesa pelo fato de atacar contra 10 jogadores não é uma tarefa das mais simples, e principalmente atacar contra 10 e não se expor contra um adversário que, principalmente com o Edmilson e com o Rodrigo Farofa, tem um contra-ataque importante. Então, e aí, como eu falei anteriormente, aqui no segundo tempo nós tentamos mudar um pouco a forma de atacar, até para ser um jogo um pouco mais direto, para tentar gerar dificuldade para a última linha deles, para nós pesarmos na última linha com jogadores mais altos. Nós tivemos em alguns momentos efetividade, infelizmente não conseguimos concluir com tanta clareza assim no gol, né? Então, chateado pelo resultado, pela forma que nós iniciamos, e aí cabe a correção. Iniciar e tomar um gol com 1 minuto realmente não é o cenário ideal para um jogo duro, como nós sabíamos que ia acontecer. E aí já no segundo tempo nós demos uma resposta, na minha opinião, mais forte um pouco, apesar de não ter conseguido empatar o jogo, mas pelo menos competimos mais, criamos um pouco mais, mas infelizmente perdemos, né? Fazia muito tempo que não perdia. Essas coisas infelizmente acontecem, porém tem muito jogo, muito campeonato pela frente. Nós somos segundo e vamos brigar pelas primeiras colocações ainda, não tenho a menor dúvida. Assim, porém, é importante nós tirarmos o início desse jogo como aprendizado. Assim, nós que estamos na parte de cima da tabela o campeonato inteiro, praticamente, não podemos cometer esse tipo de erro, iniciar o jogo dessa forma, nós que queremos e almejamos coisas importantes dentro dessa competição. Boa noite. Tudo bem, minha vida? Consigo. Agora sim. Boa noite. O Curitiba aí vinha de uma ótima sequência fora de casa, né? E acaba perdendo. Qual que é o peso, assim, dessa derrota? Sem os grandes jogadores ali dentro de campo, né? As ausências do Nenê e do Josué. Essa derrota tem um peso, talvez, já era um pouco, talvez, um peso menor, assim. E também você falou que não vê que o Coxa sentiu falta dos dois atletas ali dentro de campo, mas você não acha que talvez para atacar o Coxa não tenha hoje uma dependência desses dois jogadores? Eu acho que não só o Coritiba, como acho que todas as 20 equipes da Série B, o Ronier e o Josué fariam falta. Porém, seria muito leviano da minha parte atribuir a derrota à ausência dos dois. Foi isso que eu falei. Então, sim, primeiro que a responsabilidade da derrota é minha, que eu sou o treinador. Segundo, a escolha dos jogadores é minha. Então, baseado naquilo que eu vejo na semana. E os jogadores que eu escolhi, na minha opinião, eles deram a sua contribuição. Então, eu não vou atribuir a derrota às ausências nem às escolhas que eu fiz. A responsabilidade é minha, eles deram a própria contribuição, vão continuar contribuindo. Foi uma derrota, e toda derrota ela é dolorosa, porém, assim, tem muito jogo, muito campeonato pela frente. Nós somos segundo colocados. E eu, como treinador, eu tenho que ter o equilíbrio de analisar de forma assim, bem tranquila, apesar de todas as derrotas serem doloridas, mas a gente sempre tira coisas positivas mesmo da derrota, né? Então, assim, quando você vence, tem coisa para corrigir, quando se perde também. Então, eu acredito que o nosso segundo tempo foi um segundo tempo positivo, apesar de não ter tido nenhuma chance realmente muito clara, mas foi positivo. Estreia do Rodrigo, que deu a sua contribuição, o próprio Nicolas entrou muito bem. Então, o Alisson, de novo, entrou muito bem.
aquilo que nós imaginávamos ali no segundo tempo, os jogadores fizeram, que era ter um ataque mais direto e um peso maior dentro da grande área, porque estava difícil realmente de entrar e eles fizeram, enfim. É uma derrota que ela é dolorida, porém, assim, a partir de segunda-feira eu já tenho que pensar na Ferroviária. Eu, como treinador, não posso nem me dar o luxo de nem sofrer a derrota e nem comemorar a vitória, assim, porque já tem o próximo jogo. Então, porém, você tira aprendizados e tira também coisas positivas, inclusive da derrota. Mais um, professor. Que é o Boa noite, boa noite. Boa noite. Do canal do Carrica. O Curitiba finalizou 7 vezes, 5 atacantes tiveram no campo, né? Apenas uma finalização de um atacante. Inclusive a única que foi o gol. O fraco desempenho do ataque não preocupa o restante do campeonato? Eu não acho que não dá para tirar de um jogo o desempenho do ataque em relação a toda a competição, assim, né? Se o nosso ataque preocupasse, nós não seríamos segundo colocado, né? Então, assim, de verdade, não me preocupa, porque nós somos segundo colocados, com 43 pontos a 1 ponto do líder. Nós somos o melhor visitante. Então, assim, significa que o ataque produz e está sendo efetivo. Talvez num jogo, eu não posso, depois de um jogo, apagar tudo que esses jogadores já fizeram, né? Então, assim, nós temos que melhorar. Todos os dias o atleta, eu como comissão, como treinador, nós temos que melhorar e buscar soluções. E pode ter certeza que é isso que nós vamos continuar fazendo. Eu acho